Olá pessoal, nossa última aula de automação da manufatura e robótica, né? Como eu comentei com vocês, na segunda-feira eu não consegui estar presencialmente e na verdade eu já estou afastada, né? Então, oficialmente a gente não vai ter mais nenhum encontro presencial. Foi um prazer, né, estar com vocês aí esses meses e espero encontrá-los em próximas oportunidades ao vivo, tá bom? Fico à disposição pelo Zap, pelo Meet, no finalzinho eu dou mais detalhes. O que essa aula tem? Nós vamos apresentar e definir os critérios de avaliação do projeto final e as atividades avaliativas da disciplina. Por que eu vou apresentar as atividades avaliativas? Ao longo do semestre a gente foi fazendo tarefas praticamente semanais e o que eu havia comentado lá no comecinho a gente vai pegar essas tarefas, somar elas e dividir, os pontos, os 5 pontos que correspondem às atividades que não são projeto. Então, só para vocês situarem, eu fiz uma tabelinha colocando tudo que vocês precisam entregar. O que é a entrega do trabalho do projeto? Ele é individual, vai ser através do Moodle. Vocês têm até o dia 6/12, às 23h55, para me entregar. É um arquivo RAR ou ZIP, contendo as cenas do Copelio e a pasta Catkin Workspace, ou vocês que vão denominar, em que o projeto foi desenvolvido. A partir dessa pasta, eu consigo rodar o pacote e os nós de vocês. Então tem que ter tudo lá, tá bom? O que vai ser a cena que vocês vão desenvolver no Copelio Sim? É um robô do tipo Scara, tá? Esse braço robótico vai ter 3 juntas rotacionais, que seriam essas juntas amarelas aqui, vocês estão vendo, e uma junta prismática, Aqui tem um trilhozinho que sobe e desce a ferramenta, tá bom? Vocês não precisam usar o modelo CAD do robô, Pode ser um modelo bem simplificado. Detalhe, o robô não pode cair, Ele tem que ter um peso aqui, Legal, que faça com que ele não tombe. É uma das primeiras coisas que a gente vai ver se a cena funciona. O que vocês vão fazer nessa cena? O acionamento das juntas vai ser incremental via teclado, através das seguintes teclas. Up-down é setinha para cima, setinha para baixo. Da junta prismática, a cada vez que você tocar no up ou tocar no down, é 0,1 metros de incremento. Professora, você não fixou o tamanho do fim de curso ali? Fica a critério de vocês, não pode ser uma coisa muito pequena, mas também não precisa ser muito grande. W e E, a primeira junta rotacional, vocês vão fazer ele girar 0,2 rádio de incremento, W para um sentido, E para o outro sentido. SD, a mesma coisa para a segunda e XC para a terceira, ou seja, resolvi o problema de uma junta rotacional, provavelmente resolvi o problema de todas, O que vocês vão colocar na ferramenta, que é a ponta aqui do robô, Seria um LiDAR, que vocês já criaram ele, ou se ainda não criaram, deveriam criar, que o range angular é de 120 graus, a distância sensor é de 30 centímetros a 1,5 m, resolução angular, uma leitura da outra, 0,2 graus, e as leituras devem ser publicadas num tópico chamado leitura underline LiDAR, com mensagens do tipo sensor underline messages / laser scan. Tá? É um tipo de mensagem que alinha aquela matriz de distâncias do LiDAR, tá bom? Para quem ainda não fez essa parte. Quais são os nós que vocês precisam colocar no projeto final? Um nó que vai fazer a leitura do teclado e publicar o acionamento das juntas no tópico. Eu não estabeleci o nome do nó, mas eu estabeleci o nome do tópico, Acionamento underline motores. Uma sugestão, é que você faça essa mensagem sendo um vetor com 4 posições, contendo os valores de avanço e retrocesso, giro, horário, anti-horário para cada junta,
Então, essa é uma sugestão. Vocês podem fazer da forma que vocês acharem mais interessante, desde que seja um tópico só, beleza? Não é um tópico para cada junta, não, é um tópico só para todas. Outro nó de processamento da leitura do LiDAR. Esse nó ele vai receber, né, as mensagens vindas lá do Coppelia, e elas vão vir no tópico leitura underline lidar, e vai informar no próprio terminal, lá no ROS, né, a menor distância recebida para cada leitura efetuada. Então, ele vai varrer aquele vetor de aquela matriz ou vetor de leituras, né, e encontrar o menor número, desculpa. Tá? Então, é o objeto mais próximo. Como é que vai ser a avaliação do projeto final? Meio ponto para o desenvolvimento da cena do robô, ou seja, você conseguiu fazer esse cara, tem lá 3 juntas rotacionais, uma junta prismática. Meio ponto para o desenvolvimento do lidar, uma cena, tá? Em que você consegue fazer aquela leitura. Tá? O código do LiDAR eu vou avaliar aqui, com esse um ponto, que é o script Lua, para publicação da leitura, né, do LiDAR. Outro ponto, eu vou fazer a avaliação do script Lua, da comunicação do robô, para acionamento através dos nós ROS, ou seja, se ele de fato recebe aquilo que o nó ROS está enviando, né, e de fato mexe o robô através daquele nó. 1,5 ponto vai para a leitura do teclado, nó de leitura do teclado e publicação dos acionamentos, e outro meio ponto para o segundo nó, que é para você processar, né, nó de processamento do tópico leitura LiDAR, tá bom? 2, 3, 4,5, 5, tá? São 5 pontinhos. Ah, professora, eu acabei não fazendo essa parte do LiDAR. Beleza, você vai perder praticamente, né, de cara, meio ponto, 2 pontos. O projeto está valendo 3. São escolhas, tá? Fiquem, né, cientes do que eu coloquei aqui para vocês saberem de onde vai tirar a nota. O que vai ter de extra? Se você pode usar um joystick, né, através do teclado, como entrada, pegar um controlezinho do Play, né, ou qualquer controle que vocês colocarem na USB, em vez de fazer a leitura pelo teclado, fazer a leitura pelo joystick, e aí eu quero um vídeo, né, de você, né, um vídeo, sei lá, gravo com o celular, você mexendo no joystick e o robozinho mexendo lá na cena do Coppelia, além do que você já me entregou. Ah, professora, não dá para subir no Moodle. Você vai mandar isso daí no privado, lá no WhatsApp, a gente vai conversar, tá bom? E outro ponto, né, gostei muito do Coppelia, tô atrás de como usar o CAD lá dentro do Coppelia, fiz aquele tutorial que você comentou, beleza, você pode usar o modelo CAD do robô, e aí você tem um ponto extra, tá bom? Como vai ser a avaliação da disciplina ao todo? Nós temos, até o dia de hoje, né, 9 tarefas. Então, eu excluí uma tarefa, né, e dividi 5 pontos entre 8 tarefas, então cada tarefa ficou valendo 0,625. Um número meio bizarro, mas a ideia é que vocês tenham, né, a menor nota não computada. Professor, minha menor nota é 0 porque eu não entreguei. Beleza, se a menor nota é 0, não vai valer o 0. Professor, eu tenho 2 zeros. Um vai entrar como 0, não tem o que fazer. Tá bom? Ah, como é que funciona a questão de entregar atrasado? Hoje é dia 25/10. O que eu vou fazer? Eu vou fechar, né, as nossas atividades lá no dia 7, tá? Dia 7/11. E aí eu vou lançar todas as notas, tá? Atrasos maiores do que uma semana eu vou fazer algum desconto, tá? Vai ser o mesmo desconto tanto para uma semana quanto para um mês de atraso, mas eu vou fechar aqui no dia 7 e vou abrir uma entregas atrasadas. Por quê? A hora que eu fechar isso daqui, eu vou computar todas as notas, lançar lá no Swap, para a gente ter uma ideia de como vocês estão.
E aí, do que entregar para mim do dia 7 para frente, aí o desconto vai ser maior, tá bom? Normalmente eu desconto 10% do atraso, né, normal aí, e quem me entregar depois do dia 7, 30%, tá bom? Professora, você vai ficar meio offline e tal, né? Como é que vai funcionar para a gente tirar dúvidas? Eu combinei, né, isso com o Pio, falei com vocês até no começo do semestre, que a gente teria, né, tem o Éder de suporte, o Éder nunca ministrou essa disciplina, na verdade, dentro dos nossos professores, nossos servidores, ninguém tem esse foco em Rosa e Copélia, então é muito difícil transferir a disciplina nessa altura, mas o Éder tem bastante conhecimento, principalmente na parte de programação, que vocês vão sofrer um pouquinho, mas talvez alguma coisa do Rosa e do Copélia não seja muito a praia dele. Então ele tá aí para ajudar vocês, ele vai assumir a disciplina formalmente, mas eu fico, né, no WhatsApp, à medida do possível, para a gente agendar o Meet. E eu falo à medida do possível porque quando você tem um bebê pequeno, é bem imprevisível. Então, às vezes eu vou marcar com você, eu vou falar assim, ó, vamos lá, 3 horas da tarde na terça-feira. 2h50 eu vou te mandar mensagem e falar assim, ó, poxa, não vai dar. E eu conto aí com a compreensão de vocês, porque realmente é muito imprevisível nesse comecinho aí, até uma criança ter uns 2, 3 meses, é louco. Então, vamos lá, o que for possível. E, professora, ficou muito difícil, a disciplina, né, ficou capenga, alguma coisa assim. Fiquem tranquilos, a gente conversa, o Pio está sabendo da situação, a gente repensa o que é possível para vocês, tá bom? E que faça sentido. Então, fica por aí, e o que vocês precisarem, ainda, né, ainda tô grávida, ainda não nasceu, mas imagino que em uma semana, 7 dias, 10 dias aí, a vida já tenha dado uma boa mudada, tá bom? Fiquem à disposição, fico à disposição. Só para esclarecer aí, eu e o Rafael, né, a gente tinha sofrido pra caramba um dia tentando fazer o LiDAR, eu não lembrava mais o que eu tinha feito, né, então eu fiquei de mostrar aí para vocês como é que ficou a cena. Aqui eu tenho nessa cena, deixa eu só ter certeza que tá gravando, né? Tá. Nessa cena aqui eu tenho ele é um rocuio, tá? Ele é um sensor pronto, né? Que vocês conseguem pegar ele aqui em componentes, sensores. Vem aqui esse primeiro item, tá? Ele tem um código embarcado nele. Eu peguei e comentei todo o código, né? Comentei no sentido de ele não tá funcionando, né? Usei isso aqui para comentar. A partir daquele código, eu fiz algumas alterações, que eu não vou mostrar aqui, que senão dou a resposta do exercício, mas é exatamente, né, no passo a passo daquele código. O que esse código faz? Ele estabelece, né, algumas coisas como o ângulo de scan, aqui é 240, né? Ele estabelece uma velocidade, que pouco importa pra gente. Ele estabelece o step size, que esse step size importa pra gente, ou seja, a distância angular em que ele, né, ele leu aqui, próxima leitura, né? A distância, nesse caso aqui em radianos, então é 2π dividido por 1024, nesse caso. O nosso é 2π dividido por alguma outra coisa que dá o 0,2 graus, né? O equivalente. E quantos pontos, né, isso dá em um scan? Então, no nosso caso, seriam 600 pontos.
que mais que ele faz? Ele faz várias, né, tratativas aqui, principalmente da parte de desenhar as linhas, né? Ele desenha as linhas vermelhas quando ele detecta algum objeto. Então essa parte dá bastante trabalho aqui, ele faz umas matrizes, ele faz bastante coisa pesada aqui. Mas o que ele faz de interessante, né? Ele vai fazendo uma parte aqui em que ele estabelece o delta ângulo, né? Então de quanto em quanto ele pula, né? Por iteração. Depois ele vai lá e estabelece a posição, né? Na verdade, até aqui. Ele estabelece a posição da junta de acordo com essa posição angular, né? Ele fixa, né, a junta em cada posição angular, e depois ele faz uma leitura que trata, né, as distâncias, né? Nessa linha aqui é em que ele lê o sensor. E aí a variável dist é a variável que armazena o valor de distância. Então você consegue ter isso daí, tá bom? E ele coloca isso em uma matriz depois, tá bom? Basicamente é o que vocês vão fazer, vocês têm que ajustar parâmetros, né? Principalmente aqui no começo, tá? Para que a leitura do seu LiDAR seja de acordo com o que eu peço no exercício, tá bom? E acho que com isso vocês conseguem, né, ter uma ideia um pouco melhor do que é para fazer. Colocando ele aqui para funcionar, vou pausar. Aqui vai do 599. Se eu rolar meu mouse aqui com um pouquinho de paciência, vamos ver que ele começa lá no 0, né? Então termina um antes. Então são 600 posições de leitura aqui no meu vetor a cada passada do sensor, tá bom? Bom, era isso que eu queria mostrar. Eu sofri pra caramba esses dias aí com o Rafael para tentar fazer isso lá na sala de aula, mas sentando aí com um pouquinho mais de tranquilidade em casa, eu consegui fazer e fico aí à disposição se vocês ainda tiverem com dúvidas aí, principalmente nessa do LiDAR, que dá um pouquinho mais de trabalho, acho que é a tarefa mais complicada, tirando aquela do RQT Tools lá, RQT Graph. Vocês mandam um alô, tá bom? Um abraço e fico por aqui.